É isso aí, de volta no nosso programa Tribal Generation TV, hoje falando um pouco, um bate-papo que está envolvendo sociologia, o indivíduo na sociedade, é um assunto bem amplo e a gente vai tentando aqui aprender o mais possível com a Carolina, que tem sido a editora da nossa revista Tribal Generation. Para quem ainda não conhece a revista, já essa é a segunda edição e já estamos trabalhando a terceira, que deve sair agora nos próximos meses, nos próximos dias agora, e um pouco daquilo que é o que nós pensamos, que está lá no site, que está no nosso portal, que está nos vídeos, mas que de alguma forma a gente gostaria de ter isso, quem sabe um dia, nas bancas de revista, tratando a sociedade numa perspectiva cristã dos valores, da consciência, da sexualidade, né, da moralidade, da religião, enfim, todos os aspectos numa perspectiva vindo daquilo que são os princípios e os valores que o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Carol, a gente estava falando um pouco do indivíduo em relação à sociedade. Quando a gente, como Tribal Generation, estamos pensando e sonhando numa sociedade nova, que é isso lá que está lá na nossa confissão de fé, nós queremos ver uma sociedade regida pelos parâmetros, né, do reino de Deus, ou seja, nós queremos ver o reino de Deus aplicado, não apenas aquela coisa de um dia no céu, mas como a gente pode ser melhor gente na Terra. E a gente entende que a melhor forma é ter indivíduos que passam a ter essa consciência em Deus. E agora, como indivíduos transformados em Deus, nós passamos a viver como casal, como família, como jovem, como professor, como coisa, uma consciência do reino de Deus melhor, ou seja, a aplicação prática da vida. Então, como Deus poderia me ensinar a ser um professor melhor? Como Deus vai me ensinar a ser uma mãe, um filho melhor? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma sociedade adoecida por tantas mazelas históricas, até mesmo um adoecimento, em alguma forma, daquilo que é instituição religiosa, ou seja, uma igreja institucional adoecida, uma igreja que muitas vezes não fala mais, não se envolve nas questões, ela é uma estrutura que põe agora os seus membros para servir a estrutura, muito mais do que uma estrutura institucional para servir as pessoas. Como é que você vê esse processo novo? A gente está aí, não falamos nas apresentações, você foi a coautora comigo do livro aí, que ajudou a escrever, a compilar os pensamentos, né, do Revolução do Pensamento. A gente fez até um programa falando sobre a Revolução do Pensamento, que trata um pouco dessa questão sociológica também, né? Com certeza. Como é que você vê o momento? Eu acredito que a gente vive um momento desafiador, porque a gente olha para a sociedade e a gente consegue ver hoje, detectar algumas coisas que às vezes a gente não via alguns anos atrás. Ao mesmo tempo que isso é bom, porque a gente está conseguindo enxergar isso é desafiador porque a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando a gente, né, até pelo menos, por exemplo, em relação à revista, quando a gente pensou na revista, a gente pensou em realmente discutir, refletir sobre essas questões e ser uma voz de auxílio, né, para que as pessoas que estão vivendo a igreja, que estão sendo desafiadas a terem seus ministérios, um ministério eficaz dentro dessa condição que a gente vive. Então, a gente quer ser uma voz de auxílio e, para isso, a gente precisa o quê? Perceber o que está à nossa volta. Então, hoje a gente vê, por exemplo, a família, a gente vê uma instituição nova, novas formas de família. E que nem sempre é aquela projetada por Deus. Com certeza, né? Então, várias áreas que a gente vê na sociedade, se você falou da sexualidade, das questões, né, da sexualidade, a própria religiosidade hoje, que hoje a gente tem muitas, né, áreas, assim, muitas espiritualidades, a própria questão do trabalho, que é essa flexibilidade muito grande. Então, a gente... Essa nova sociedade que está totalmente bombardeada por informações rápidas. Por uma série de notícias que vêm do mundo inteiro, ou seja, nós somos influenciados por aquilo que está acontecendo na Índia, aquilo que passou a acontecer no Paquistão, que a gente nem sabe, do Afeganistão, que está tão longe, agora entra na nossa casa ao vivo e a cor, isso muda o indivíduo. Até a crise agora, a crise econômica mundial. Muitos problemas em relação, né, à educação dos filhos, pais que não estão sabendo como educar, né, e lidar com seus filhos. E aí a revista propõe essa ajuda, porque também a gente, igual eu falei, a gente está vivendo um momento em que a gente está conseguindo enxergar isso, né? A gente está num momento da história, e até você coloca isso no seu livro, em que a gente consegue ver
com maior clareza o que está acontecendo. Então, isso é um privilégio para nós, né, da nossa geração. Então, a gente quer... Agora, eu acho que a gente está pensando nessas respostas, em como ajudar, em como fazer. Quando a gente estava falando do indivíduo, e até nós separamos um vídeo, que é um vídeo interessante, que uma das ilusões que nós temos como indivíduo é estar, de alguma forma, no controle de alguma coisa. Isso é até um debate bem forte teológico, até correntes teológicas, que até mesmo Deus perdeu o controle, como se isso fosse possível, né? Mas nesse filme que fala sobre isso, que está lá no filme do Instinto, do Anthony Hopkins, que fala justamente um diálogo importante. Eu queria que a gente pudesse assistir junto isso, e o pessoal que está em casa, e a gente entrar nesses últimos minutinhos, nós vamos ter depois um tempinho para fechar, sobre essa situação, que fala lá justamente sobre a percepção da vida a partir do indivíduo, né? Ou que a sociedade coloca para nós. Never had control, you only thought you had it. An illusion, tacky bourgeois. What do you control, for sure? The volume in your stereo, the air conditioning in your car? What else? What else? Another chance. You were nervous, too much pressure. Try again. What have you lost? What did I take? Write it. Write it! You're a fool, Juha. You think you were free? Where were you going at 2 o'clock today? Into the gym, right? In the morning, your wake-up call. In the middle of the night, when you wake up sweating with your heart pounding. What is it that has you all tied up, Juha? Tied up in little knots. Is it ambition? Yeah. You're no mystery to me, boy. I used to be you. Okay. One last chance. You think I won't do it? That's one psychiatrist less to the world. I'm already deep in the pit. So what can they do to me? Last try. Get it right. What have you lost? What did I take from you? Write it. Yeah. Congratulations. You're a student after all. And you've lost nothing but your illusions and a little bit of skill. Bom, tá aí. Há uma grande ilusão também, né? De tudo isso. Acho que retrata bem essa discussão do homem de imaginar que está no controle de o que quer que seja, né? Às vezes ele diz, às vezes você controla o rádio, o ar-condicionado, mas o que você controla? A minha liberdade. Você nunca teve liberdade. Não, você, enfim... Como é que é isso, né? Se a gente for pensar mesmo na sociedade, a gente vive numa sociedade que vende ilusões, né? E a gente acha, igual está aí no vídeo, a gente acha que a gente está tendo controle, a gente acha que a gente é livre para escolher, mas na verdade a gente está iludido. E eu acho que a gente precisa voltar para aquilo que é a essência de todas as coisas, né? E pensar que Deus, ele é o Deus da história, né? Deus, ele é o Deus das sociedades, então a gente precisa buscar ajuda, né? Para viver em liberdade, para ter controle, às vezes, sobre determinadas situações, não nos sentindo autossuficientes. Eu acho que o controle está aí, quando ele diz lá, ele fala assim, cabe a você dominar, né? Esse controle sobre o meu instinto que é contra Deus. Eu tenho que me sujeitar a Deus para que isso seja controlado. Exatamente, até para que de alguma forma, eu acho que só assim a gente vai conseguir ser uma voz profética. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos rapidinho falando mais sobre a ilusão da sociedade e como nós, como cristãos, podemos enfrentar tudo isso. Daqui um pouquinho no Tribal Generation TV.